Para a gente começar, eu queria falar com você de um tema que depois, é claro, eu falo que a prioridade é para o pessoal aqui do chat, né? Mas ultimamente os gestores, Sim. investidores, eles têm procurado mais ativos ligados, né, à economia local. É uma mudança em relação aí ao primeiro semestre, que foi bastante baseado em commodities. A gente tem falado bastante nisso aqui na BMC News. E eu queria saber a sua opinião. Como é que você tem visto essa migração, né? Os impactos disso ali no desempenho dos setores? Não, legal. Acho que é o seguinte, assim, acho que a história do primeiro semestre foi muito marcada por commodities, né? A gente teve um processo de reabertura em fases, né? Começando com a China, depois passando para os Estados Unidos, passando para a Europa, num ambiente que você tem uma demanda bastante reprimida e talvez uma capacidade de oferta não tão alta, né? A natureza principal disso é você transformar isso em preço, né? Então a gente viu altas de commodities no mundo inteiro, em todos os tipos de classe, né? Desde o café, açúcar, a petróleo, a tudo, né? Soja. Isso criou um baita resultado para as empresas de commodities aqui, né? Ainda mais com um dólar um pouco mais elevado, né? Para lembrar que antes da confusão toda trazida pelo Covid, né? O dólar alto era um dólar de 4, né? A gente está discutindo um dólar, estava vendo o Saravalli falar, um dólar, o pessoal feliz com um dólar de 5, né? Então, de fato, isso criou um baita momento para as empresas de commodities, né? Foi o setor que mais subiu na bolsa no primeiro semestre, né? Subiu alguma coisa como 23%, enquanto o resto da bolsa teve dificuldades, né? Um pouco maiores, né? E eu acho que o que a gente tem visto mais como gestores em geral é um movimento que já aconteceu um pouco lá fora também, que é um movimento de trocar um pouco, talvez por empresas um pouco mais locais, um pouco mais relativas ao varejo, né, empresas que vão se beneficiar dessa recuperação econômica de forma que está vindo um pouco mais robusta, né? Acho que conforme aconteceu também no resto do mundo, né, você começa a conseguir reduzir o nível de casos de Covid, você começa a conseguir, com vacinação, né, você conseguir reduzir o número de internações, reduzir o número de ETIs, isso promove que você tenha menos probabilidade de um lockdown, e aí você consegue ter uma visibilidade maior de crescimento. E o mercado começou, de fato, agora nesse último trimestre, aí vai, de fato, puxar um pouco mais as empresas ligadas à economia interna. Então, acho que esse é um caminho que a gente está vendo, sim. Alguns gestores ainda, claro, que gostam da temática de commodities, mas a gente tem visto, em geral, o capital adicional, né, alguma variação para estar mais ligado a empresas de economia interna mesmo. Aí tem diversos nomes, né, cada um tem a sua preferência, né? Mas a gente tem visto uma movimentação nesse sentido, sim, assim, de gestores procurando mais economia interna vis-à-vis a commodities, seja porque o risco-retorno hoje já não é tão atrativo, seja porque as empresas de economia interna ainda ficaram um pouco mais largadas na bolsa, né? Em alguns casos específicos. Então, a gente já procurando fazer isso. Só para a gente concluir esse tema antes de eu chamar o Marco, você falou aí, depende muito de cada um, mas na tua opinião, quais são os ativos que podem se aproveitar ali dessa migração? Você acha que as empresas que estão ali quais são essas empresas que estão com maior potencial de crescimento até diante desse cenário? Não, legal, assim, eu acho que tem vou deixar aqui, eu vou copiar um pouco, assim, não é tanto a minha especialidade bolsa, né, eu acabo acompanhando mais os gestores, mas eu acho que tem alguns setores aí que enfim, estão um pouco mais largados em bolsa. Acho que shopping, por exemplo, é um setor que ficou completamente abandonado aí, né, vis-à-vis que é o último a se reabrir, até porque todas as condições em específico. Eu acho que, assim, em geral, você tem, em momentos de recuperação, né, de crises, você tem os líderes de mercado sempre abocanhando maiores fatias dos setores. Né? As crises, no geral, no Brasil, elas são de concentração, né? São os grandes comprando os pequenos. Então, se eu fosse apostaria nos caras que estão aí liderando seus próprios setores, né? Você pegar locadora, você vai apostar numa Locamérica da vida, uma Localiza, aí vai depender de valuation de cada um, apetite de risco e afins. Você vai pegar no shopping, você vai querer estar no Iguatemi, enfim, cada um dos seus setores, você vai querer estar, eu acho que nessa economia local e nos líderes dos seus setores. Claro que vai variar de valuation de cada uma, enfim, mas eu acho que é esse o caminho. Acho que talvez seja a história do segundo semestre seja mais focada em varejo do que, assim como a primeira foi talvez mais focada em commodities.